Olá, pensadores! Sejam bem-vindos a mais uma live. Você que está assistindo, já compartilha com seus contatos. Se você tem sido beneficiado por esse conteúdo, não deixe de compartilhar. Seja um semeador do bem, seja uma pessoa generosa que compartilha as coisas boas. Uma forma de você amar as pessoas é oferecer para elas o que é muito bom. Hoje nós vamos dialogar um pouco. Quem estiver na live e quiser fazer perguntas, pode fazer. Vou falar um pouco do nosso posicionamento, dos nossos objetivos ministeriais, da nossa mentoria, do nosso trabalho. Para você que nos acompanha, começar a ser mais participativo com o conteúdo. Talvez você ainda não tenha entendido com clareza qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo. Em primeiro lugar, deixando bem claro aqui para vocês que os comentários nos vídeos, nos posts, no nosso perfil, você pode deixar suas perguntas, dúvidas relativas ao ministério, dúvidas relativas a como nós trabalhamos, porque muitas vezes nós temos o que você está procurando, mas você não sabe ainda. E cada vez mais a sua opinião nos ajuda a esclarecer, tá bom? Então deixe sua pergunta, deixe sua dúvida nos comentários e aqui hoje, enquanto eu estou falando, você que está assistindo, se você já estiver vendo esse vídeo no YouTube, que vai ficar gravado, você também pode colocar suas perguntas, porque eu respondo. Você pode, se quiser, deixar seu WhatsApp, se quiser deixar seu e-mail, eu posso responder diretamente para você, tá bom? Então, hoje o nosso ministério, nós somos ligados ao Ministério Springs of Revival International. É um ministério da Noruega. Eu estive lá nesse ministério em 2018, né? Fica numa ilha na Noruega. E depois, em 2022 para 2023, nós fizemos uma aliança de trabalhar junto. E nesse período inicial, porque a gente já se conhecia desde 2016, mas em 2018 a gente se conheceu pessoalmente. Eu fui na Noruega em 2016, fui na Noruega em 2018. Em 2016 me passaram o contato dele, em 2018 eu estive na casa dele. Depois, em 2019, ele veio para o Brasil, ficou um período na minha casa. E em 2020, meu filho foi para a Noruega, ficou 8 meses lá. Depois foi para Uganda, na África, conheceu um trabalho deles lá. Então, nós caminhamos em amizade a um primeiro momento. E quando eu saí do Ministério do Mato Grosso, vou falar sobre isso, sobre plantação de igreja, sobre a visão que eu tenho no meu coração, de como trabalhar com isso, trabalhar com pastores, com igrejas locais. Um dos motivos de eu ter saído do Ministério do Mato Grosso foi para viver essa chamada, para viver essa visão que tem no meu coração. Você pode ver conteúdos meus de 2013 que fala já dessa visão, de como porque Deus ele coloca uma lente em cada um para você enxergar aquilo que ele tem para você. Então talvez o que você está enxergando seja diferente do que eu estou enxergando, porque a unção e o propósito atuam dentro da visão. Eu acredito, né? Vou finalizar aqui primeiro a história ministerial, né? Então, em 2022 para 2023, ele fez um convite para mim. Nós lembramos durante a conversa de uma palavra profética que ele me deu em 2018 na casa dele, lá na Noruega. E eu entendi naquele momento que aquela palavra só tinha, para mim, começou a fazer sentido quando eu me lembrei dela em 2023. Então eu comecei a trabalhar com discipulados online, ajudando pessoas a amadurecer na fé e, consequentemente, líderes começaram a procurar a gente para se encontrar em suas vocações. Daí começou a desenvolver tudo aquilo que tinha sido formulado, né, na mente, nos pensamentos, as experiências, começou a se organizar e houve uma fusão e uma manifestação de entendimento da visão.
tá? Então, porque também, depois em outro vídeo eu conto como foi eu ir para lá na Noruega em 2016, mas o principal é você entender a visão que Deus tem para você. Então, na parte ministerial, a gente trabalha servindo a Igreja de Cristo. Se você é uma pessoa, vou aqui citar alguns exemplos de quem pode ser você que está assistindo, se você faz parte desse público. Se você é uma pessoa que se frustrou, não está entendendo, você se converteu, entregou sua vida para Jesus, aí passou um monte de experiência confusa dentro da igreja, se frustrou, se chateou, não entendeu, não sabe o que fazer, não sabe se congrega, se para de congregar, se congrega ou se não congrega, foi ensinada coisas que você compreendeu de uma forma, mas você viu que na aplicação não é aquilo, e consequentemente essa frustração, talvez até um sentimento de culpa que você tenha por não conseguir mais congregar, ou você é um pastor que se chateou com a sua congregação, com o lugar onde você fazia parte, e aí você decidiu abrir uma igreja, e agora você entende que tem um chamado para abrir uma igreja, que um chamado apostólico, ou pastoral, ou de mestre, ou qualquer um dos 5 ministérios, mas você está ali patinando, porque, irmãos, público que vai absorver e consumir meu conteúdo é um público que, mesmo que esteja abalado, frustrado, decepcionado, ofendido, mas são pessoas que têm a decisão no coração de não ficar estagnado nisso. É a pessoa que diz assim, olha, eu quero ser curado, eu quero me encontrar, eu quero acertar, eu tenho disposição de ouvir quem vai me ajudar. Esse é o meu público. Se você já tem convicção de quem é você, do que você está fazendo, você já está fluindo, você já entende que o seu ministério você já se encontrou, você provavelmente, por que eu falo provavelmente? Porque tem casos, toda regra geralmente tem uma exceção, mas você não é o meu público, porque você já está estabelecido, você não tem nada que você possa tirar de mim, né? Talvez você esteja procurando uma pessoa para te levar para um outro nível. Aí você vai se encontrar aqui. Você vai encontrar no nosso ministério algo diferenciado. Mas se você é uma pessoa que se contenta no que você está, se contenta no que você vive, você só está procurando um meio de crescer sua igreja, eu acredito que você pode procurar pessoas que são estrategistas de crescer igreja. Nós não somos estrategistas para crescer igreja. Aqui eu estou falando a parte ministerial, depois eu vou passar para a mentoria, tá? Que a mentoria é mais voltada para família, fé, caráter. Aqui é um público que entende que ela quer viver a igreja orgânica, né? Ela quer construir algo a partir da visão de Deus. Ela não tem estratégia numérica, ela não está preocupada em fazer qualquer coisa a qualquer custo para fazer a igreja dela crescer, porque eu entendo o que diz na Bíblia, que Deus ia acrescentando os que eram salvos, né? Então, quando o grupo que Deus te dá, eles são um grupo harmônico, um grupo que vive o caráter de Cristo, é natural que as pessoas se aproximem, tá? Eu vou contar aqui três testemunhos para você entender o que eu entendo, de como eu sei que eu tenho uma unção, eu sei que eu sou um plantador de igrejas, porque a unção ela trabalha por si mesma. E eu assisti ao longo desses anos, a gente fez um trabalho, quando eu era da igreja presbiteriana, a gente fez um trabalho num povoado chamado Manduri, na cidade de Surubim, em Pernambuco, aproximadamente 2 horas de Recife. E essa igreja começou a acontecer, a gente ia de 15 em 15 dias. Na época teve um período que eu estava sem carro, eu não tinha carro, ficamos sem carro por um tempo e a gente pegava o carro emprestado, o pessoal dava carona, depois o pessoal da igreja começou a se envolver. Eu lembro que houve uma grande resistência da parte do pastor e dos presbíteros, porque eles não viam propósito de começar nada naquele lugar.
e a gente pediu autorização para poder continuar indo, eles autorizaram, e aos pouquinhos a igreja foi se envolvendo, os presbíteros foram se envolvendo, o pastor se envolveu, e aí eles alugaram um lugar lá e depois mudaram essa igreja de dentro do povoado para o centro da cidade de Surubim. Nós tínhamos um rapaz que sempre ia com a gente, que era lá da igreja, o Tiago. Ele sempre ia com a gente, né, a servir lá, ia fazer os eventos com as crianças e tudo. Perseverou esse trabalho aí por uns 2 anos, eu e Sara, né? Até que numa reunião com os presbíteros e com o pastor, a gente sugeriu, já que a gente não tinha disposição de sair do nosso contexto ali para ir para essa cidade, morar lá, a gente sugeriu que a igreja recomendasse o Tiago para ser obreiro lá. Então a igreja escolheu ele, mandou ele para o seminário em Garanhuns e, resumindo, hoje tem uma igreja presbiteriana em Surubim. Foi plantada dessa forma, né? Então eu vou falar aqui dessas experiências para depois mostrar para vocês o que eu acredito que é o trabalhar de Deus numa plantação de igreja. Depois teve muita ajuda também de um pastor lá de Surubim, pastor Emídio. E depois a gente foi para morar em Xangrande e a gente morou num sítio. A gente praticamente não saía de lá do sítio, a gente fazia tudo lá. Às vezes chamavam os irmãos para orar lá com a gente, ter comunhão da palavra. E de repente começou um mover de Deus e as pessoas começaram a vir de Xangrande, de Caruaru, de Recife, de Olinda, de Paulista, veio gente do Rio de Janeiro, veio gente de São Paulo. E a gente começou a ter eventos lá. Então se formou um ministério que as coisas aconteciam, fluíam, as pessoas vinham de longe. Elas alugavam vans para ir para lá, participar de culto, participar de batismo, foram muitos batismos, centenas de batismos, curas, libertação, tudo isso aconteceu. Depois nós fomos para o Mato Grosso, foi uma experiência diferente, mais de aprendizado. Eu pude participar trabalhando dentro, de auxiliar, num ministério grande, num prédio grande, né, atuando como pastor. Então, atendimento diário, gabinete, né, de burocracia, administração, essas coisas. Aprendi muita coisa. Aprendi as coisas do Espírito com o meu pastor, aprendi coisas da palavra, revelação. Foi uma escola, eu acredito que foi um pós-doutorado que eu fiz ali, né, em Rondonópolis. Depois a igreja nos direcionou para Pedra Preta. Ficamos lá um período, fizemos um trabalho rápido lá de 2, 3 meses, depois para uma plantação de igreja em Campo Verde, também no Mato Grosso. Aqui é a minha opinião, baseado na minha chamada. O ministério pode não ter errado no planejamento deles, mas eu não era a pessoa para esse projeto de Campo Verde da forma como foi feito. Por quê? Todos os projetos de plantação de igreja, a primeira construção que deve ser feita é a sua casa. É o que eu acredito. Então a sua casa deve ser o primeiro ambiente. Se você não pastoreia a sua família, se seu filho, se a sua esposa não se sentem amados e pastoreados e cuidados, protegidos, ensinados, você não vai conseguir repetir isso para fora. Você vai repetir isso para fora, mas isso vai ser algo artificial. Então, provavelmente, as pessoas que elas apresentam fora da casa delas um ministério que elas não têm dentro de casa, elas vão perder a família. Há uma grande chance, tá? Isso aí você pode pegar, eu posso pegar, conversando particularmente, eu posso te passar 10, 20 exemplos de pastores que destruíram suas famílias através do ministério. Então, quando você constrói a igreja dentro da sua casa, o que é isso? Todo mundo que chegar na sua casa, ele vai receber aquela pessoa que você é, com suas falhas, com seus defeitos, mas uma pessoa transformada, uma pessoa generosa, uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que se compadece da dor do outro. E aí, aquela pessoa é o maior mensageiro, porque quem foi recebido 1, 2, 3 vezes na sua casa, trouxe um amigo, convidou outro, foi almoçar com você, você faz academia, fez amizade na academia, depois você vai e faz amizade na padaria, e você começa a ser quem você é. Se você criar um personagem,
para você ganhar as pessoas, quando elas vierem para sua igreja, elas vão descobrir quem é você. Então não adianta você dar uma cesta básica para a pessoa vir na igreja, porque quando ela vier na igreja, ela vai conviver com você, ela vai ser pastoreada por você. Então, você precisa ser quem você é, com as suas falhas, sem máscara. E essas pessoas vão criar conexão com você. Quem vai construir a visão da igreja na cidade são as pessoas que foram recebidas por você. São as pessoas que foram amadas por você, foram sendo quem você é. Se você é uma pessoa problemática, se você é uma pessoa avarenta, você vai fazer um monte de evento, um monte de evangelismo, um monte de coisa, a igreja, o povo vai vir, aí você vai ter que manter essas pessoas na igreja, dando coisas para elas, porque como pastor e como pessoa, você não corresponde à expectativa de quem está precisando. Precisando de quê? De atenção, de ensino, de instrução, de cuidado e de verdade. A sua vida tem que ser a maior pregação, com as suas falhas. A maior pregação é você ser humano. Alguém que pode ser visto como dependente da graça de Deus. Que você lida com os seus problemas dependendo da graça de Deus. As pessoas que criam personagens perfeitos, elas estimulam a idolatria no coração das pessoas e depois essas pessoas automaticamente vão se frustrar, mesmo que às vezes sejam até um pouco mais maduras, elas vão se frustrar porque elas vão se sentir enganadas, você mostrou algo para elas que não é verdadeiro. Então a Igreja de Cristo, ela é construída no casamento, na criação dos filhos, depois na vizinhança, depois quem você é na cidade. Que tipo de pessoa, que tipo de mensagem, o que você comunica para as pessoas, né? Então isso aí é o que eu acredito, é a visão ministerial que eu tenho para a minha vida. A outra pessoa que pensa diferente, ela não está errada, tá? Essa é a visão ministerial que eu tenho para ela. Então talvez o choque que houve para o meu desligamento do ministério, um dos fatores, foi esse choque de visão. Por quê? Porque duas visões se tornam divisão. Eu não cabia no projeto ministerial deles. Por quê? Porque eles alugaram um prédio gigantesco e talvez um pastor com perfil para esse tipo de plantação de igreja resolveria o problema lá. Mas não era o meu caso, porque com 6 meses a gente tinha aproximadamente 20 pessoas na igreja e uma entrada aproximadamente de R$8.000, 7, 8 mil reais. E só o prédio era R$14.000 o valor do aluguel. 11 mil era uma questão de... Parece que os primeiros meses era 11, depois ia para 14, alguma coisa assim. Ou seja, qual foi a minha proposta para o ministério para começar o trabalho lá? Aquilo que eu acredito, mas aí é uma coisa pessoal minha. Eles não têm que ceder, eles não tinham que ceder ao que eu entendia, né? Mas a minha proposta foi, alugue uma casa na cidade, uma boa casa aí por R$2.000, R$2.500, e deixa a gente trabalhar na cidade e construir um corpo de liderança, de pessoas ali que vão receber o evangelho, vão ser treinadas, vão amadurecer, vão se tornar um corpo maduro de pessoas, e essas pessoas vão construir a igreja na cidade no sentido de cada uma dentro do seu meio ali vai ser um mensageiro. E futuramente, com mais recursos, com mais pessoas comprometidas, aí aluga um lugar, depois outro maior, depois outro maior, outro maior. Eu pedi uma casa com piscina para que pudesse batizar. Então essa é a minha proposta até hoje. Então hoje eu morava em outra casa aqui em Pomerode e hoje eu pedi a Deus uma casa com piscina. Hoje eu tenho uma casa com piscina. Já veio uma pessoa aqui de Recife se batizar aqui. E pessoas começam a procurar a gente de vários lugares do mundo, porque quando você anda na unção do seu chamado, Deus traz pessoas de lugares que você nunca imaginou, Deus abre portas tanto para pessoas como para vocês, para que vocês se encontrem. Então, eu particularmente, tá? Aí como eu falei, cada pessoa tem sua visão. Eu particularmente não acredito em estratégias forçadas. O evangelismo ele é saudável, mas se você tem pessoas na igreja que vivem num ambiente de harmonia, que eles se sentem parte de algo, que eles são ali amados e compreendidos nas suas dores, essas pessoas vão trazer pessoas. Essas pessoas vão convidar pessoas, porque elas vão dizer assim, olha, vamos lá na minha igreja conhecer, porque lá é um lugar diferente.
Por que que hoje eu não abro uma igreja? Porque eu vejo o impacto ministerial da minha vida muito maior. Eu tive uma palavra aqui em Pomerode, Deus colocou no meu coração, que um pastor cuidado e salvo é uma igreja cuidada e salva. Então, é muito mais impacto o meu ministério hoje, cuidando de líderes e pastores que têm chamado para fundar igrejas ou para pastorear igrejas que foram fundadas por apóstolos, do que eu abrir uma igreja hoje e começar ali o estágio 1, que eu já fiz 3, 4 vezes na minha vida. Então, muita gente, quando começa a conversar comigo hoje, não me conhece, a tendência é ela fazer uma avaliação, mas você não tem igreja e você quer me ensinar a abrir igreja? Ah, porque você não sei o quê. Então, assim, coloque os preconceitos de lado, coloque as pré-concepções de lado e se deixe ser ministrado pelo Espírito, porque muitas das vezes o maior bloqueio para o crescimento das igrejas é o ego do pastor. O ego é a primeira coisa que a gente precisa ser ministrado pelo Espírito Santo para que a gente possa fluir na nossa vocação. O ego, ele como fala, ele inibe a unção por exemplo, tem apóstolos que fundam igrejas, aí a igreja começa a crescer, só que os pastores ou o próprio apóstolo começam a matar as pessoas dentro da igreja. Isso acontece, eu já vi em vários testemunhos e relatos de pastores, que até aqui em Santa Catarina, que me disseram assim, cada 3 pessoas que vêm para o culto e são salvas e começam a congregar, 10 saem. Aquele negócio que eles falam, a porta da frente são 2 metros, a do fundo é 10. Então, cada 2 pessoas que vêm, 10 saem. Por quê? Porque desde a fundação, esses princípios que eu falei aqui, esses pilares são desconsiderados. Então, as pessoas vêm por qualquer tipo de atração. Por exemplo, às vezes o próprio Espírito Santo traz, alguém convida, ou porque o prédio é bonito, ou porque você deu uma cesta básica, ou porque você ajudou essa pessoa por um momento da vida dela, dificuldade. Só que ela vai vir para uma vida, ela vai começar a conviver ali agora. E é ali que é a hora da verdade. Quem é essa pessoa? Quem é esse pastor? Quem é esse grupo de liderança que está cuidando dessas pessoas? Porque se você for só um estrategista, você consegue encher uma igreja, mas você não consegue manter ela. Então, eu posso te dizer o seguinte, eu afirmo aqui com convicção, com tranquilidade, você pode conversar comigo quantas horas você quiser, você pode fazer videochamada, você pode fazer meus cursos, eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu tenho fruto na minha vida, todos os lugares que eu cheguei, eu não saí do lugar, eu não sou uma pessoa muito ativa socialmente, tá? Eu não sou aquela pessoa que está em todos os lugares, agora eu estou no shopping, estou numa reunião com não sei quem e tal. Não tem nada de errado nisso, é perfil, esse não é o meu perfil. Eu sou uma pessoa que me relaciono com pessoas, visito pessoas, recebo visitas, mas eu não me considero socialmente ativo no nível que eu era em outros momentos da minha vida. Mesmo assim, vem pessoas de todos os lugares que você imaginar, elas me acham. Por que elas me acham? Porque tem uma unção, não é um mérito meu. Como eu acabei de dizer, eu não sou nem avantajado na questão de carismático ou uma pessoa que muitas das vezes eu percebo que alguns líderes me procuram e quando eu interpreto que ele é um líder, que ele cuida de uma igreja, que ele cuida de pessoas, o meu nível de ensino, de confronto é maior. E às vezes eu penso em moderar, mas uma grande parcela dos que me procuram, porque o confronto ele não é falta de educação, grosseria, ser rude. Não, o confronto é você pontuar questões que precisam ser mexidas. Isso é um confronto. Por exemplo, vamos falar de um assunto desconfortável. Isso é um confronto. Mas você não está... Eu não me coloco como melhor que a pessoa, mas é um ponto que eu vejo para que ela tire o melhor daquilo da chamada dela, da unção que Deus deu para ela. Mas a maior parte dos líderes não conseguem lidar com isso por causa do ego. Muitos líderes hoje não têm pastores por causa do ego. Eles não conseguem ser confrontados, eles não conseguem ser corrigidos. E aí eles permanecem ali patinando. É muito mais fácil você procurar alguém para te dar uma estratégia para encher a igreja
do que você ser confrontado naquilo que você precisa crescer, porque você precisa crescer naquilo que Deus te deu, porque você tem que andar e fluir na unção que Deus te deu, da melhor forma possível. E um vaso rachado, o que é um vaso rachado? É um vaso que, cheio de feridas, de fragilidades. Em algum momento ali, eu já tive, eu posso falar para você do que é andar ferido, do que é andar machucado. Eu sei falar para você sobre isso, eu sei falar para você do fluir da unção baseado no estado emocional que você está. Não é que você tem que estar 100% para a unção fluir, não é isso. Mas se você está frustrado, decepcionado, ferido, ofendido, se você é delicado, se você é cheio de mimimi, não me toque, não aceito isso, não pode me falar comigo desse jeito, você não está andando na sua plenitude. Você pode ter dons, você pode manifestar, porque os dons são irrevogáveis, veja só. Sinais e maravilhas são irrevogáveis. A pessoa pode estar vendendo drogas, ela vai manifestar o dom. Vou dar o exemplo por mim, tá? Eu posso estar fazendo o que for de errado, posso estar vivendo uma vida completamente desregrada. Quando eu for ensinar a parte da minha vida que tem a veia de mestre, quando eu for ensinar, vai fluir, porque é o dom, eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta. Jesus, vai chegar o dia da gente sentar. Então, é a misericórdia, é a graça, mas você está debaixo de uma responsabilidade, então você vai ter que prestar conta dela. Então tem gente que avalia o líder, o pastor, o apóstolo, o mestre, quem for, o profeta, pelos dons. Uma coisa eu te falo, nunca se levante contra um líder, nunca. Mas se aquilo ali não é para você, agradeça, sai de fininho e respeite. Estou falando isso por quê? Porque tudo que você plantar você vai colher. Então, se está funcionando um negócio ali, quem colocou foi Deus, quem tira é Deus, não é você. Não mexe, não reclama, não ataca, não critica. Até porque quem fala mal, quem critica, quem ataca, está com problema em si. Independente. E quem fala mal de gente ruim, fala mal de gente boa também. E aí, todos esses aspectos muitas vezes são desconsiderados. Por isso que eu estou me posicionando de forma clara na internet. Se você é muito frágil para ouvir o que você precisa para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento ministerial, esse aqui não é o perfil para você. Por quê? Porque eu não vou lamber ferida, eu não vou concordar com o que eu sei que é errado, não funciona, e eu vou falar para você o que você precisa ouvir, não para descarregar alguma superioridade minha, porque eu sei que não é. Eu já vivi um pouquinho, não, como Paulo diz, eu não cheguei aonde eu quero, mas eu já avancei, eu olho para frente e cada dia eu vou adiante. Eu já passei algumas coisas na minha vida suficiente para me explicar que sem Jesus eu não sou ninguém. Então eu tenho uma consciência aberta sobre isso. Não tenho esse complexo de superioridade. Ah, eu sou superior, eu sou maior, eu sou melhor, eu sei mais. Isso é fase da vida. E a gente tem que passar dessa fase. A gente tem que ser aquele vaso. O que é um vaso? O vaso serve para pôr alguma coisa dentro. Paulo usa a expressão: nós somos vasos, porque é algo dentro de nós que faz a diferença. Quando você vai num lugar onde tem planta, você olha para o vaso ou para a planta? Você olha para a planta. O vaso pode ser qualquer coisa, pode ser de cimento, de cerâmica, de barro, tudo bem. Tem gente que tem uns... Quando o vaso é muito bonito, a pessoa nem usa para pôr planta, ela põe na sala de enfeite. Então, vaso é só para colocar a planta dentro. E nós somos vasos. Essa é a diferença. Tem gente que acha que é a planta. Quem acha que é a planta não entendeu ainda. Pode ser que entenda um dia, mas talvez o problema seja esse. Tá achando que é planta e não é vaso. Então eu sei que eu sou um vaso. E Deus usa o vaso. Eu sou usado por Deus. Deus me usa naquilo que Ele decidiu desde a fundação do mundo. E Ele veio me capacitando e me preparando. E continua capacitando e preparando. Todos os dias, limpando meu coração, purificando
a minha vida, curando as minhas feridas, amadurecendo meus pensamentos, me dando revelação, entendimento da profundidade da palavra, do amor dele por mim. Então esse é o objetivo final. Então se você que está assistindo, esse aqui eu estou fazendo para a questão dos mentoria para pastores e líderes e cristãos que se entendem por vocacionados. Vou continuar lidando com esse público. E o outro público da mentoria é para qualquer um, dentro desse viés de família, fé e crescimento na graça, crescimento, transformação do caráter. Família, fé. Consequentemente, família e fé, o pastor ele pode fazer uma mentoria de família e fé, porque a primeira igreja, a pessoa fala, eu já falei todo mundo já falou besteira e fala besteira. Eu já falei muitas besteiras relacionado a esse negócio de família. Não, porque o primeiro ministério não é família, porque não sei o que e tal. Aquelas, né? Quando a gente a gente pode ser muito maduro como humano, né? Aquela pessoa vivida, que estudou, que trabalhou, que tem experiência de vida, e pode ser uma criança espiritual. Eu conheço muita gente, a gente fala muita gente, é uma força de expressão, né? Eu conheço algumas pessoas que elas são muito desenroladas com a vida, no sentido assim, ó, eu trabalhei, ganhei dinheiro, fiz faculdade e tal. Mas quando você vai para a questão espiritual, eles são crianças. Por quê? Porque são 100% racionais. Eles não discernem as coisas espirituais, não discernem as coisas sobrenaturais. Para eles, coisa sobrenatural é de criança, é o contrário. Eles acham que a racionalidade é a maturidade. Maturidade é o equilíbrio do racional com o emocional, com o espiritual. É o equilíbrio. A maturidade é isso. A maturidade não é você ser o cara sério, racional, né? Aquelas intelectuais que para falar com Deus eles falam com vernáculos complexos, aquelas coisas assim. Essas pessoas, elas são talvez avançadas na mente, mas elas são crianças espirituais, crianças emocionais. Elas acham que maturidade é o nível de complexidade daquilo que se apresenta. Então você vai falar com ela do evangelho, ela fala 20 palavras, 3 palavras você entende, as outras de 20 palavras, 3 você entende, as outras 17 você tem que pegar o dicionário. Aí acho que isso é maturidade. Então a gente vai vivendo e aprendendo, vai sofrendo, vai escorregando, vai errando, levanta, acerta. O importante é que quem é decidido em avançar, ele não fica muito tempo nos estágios. Você não precisa ficar 10 anos para entender um negócio. Você pode, em cada ano, você ir mudando de estágio. Até uma hora que você consegue enxergar o evangelho como uma vida. Não como um sistema de regras. Como normas. Pode isso, não pode aquilo. Porque o catecismo não sei do que é lá. Porque o livro não sei de quem diz que isso pode, que isso não pode, que é isso, que não é aquilo, que não é... Ah, mas isso não serve para nada? Serve para um período da vida, um estágio, para você trabalhar o entendimento da coisa na sua mente. Mas depois tem que se transformar numa vida. E quando você vive o evangelho, vou falar até uma coisa absurda aqui. Escândalo, né? Quando você vive o evangelho, você nem precisa de Bíblia mais. Eu uso Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia. Graças a Deus eu tenho, eu posso ler. Eu estou falando que você não precisa mais, é porque todos os chineses que foram presos, que foram torturados lá na igreja subterrânea da China, eles são 100 vezes mais crentes que a maioria dos crentes do mundo, e eles não tinham acesso à Bíblia. Então não foi o tanto que eles entenderam de teologia que fez eles amar Jesus e viver no poder de Deus e andar naquilo que é a plenitude. Com isso, é o que eu falo, é o equilíbrio. Com isso, não estou dizendo não precisa de Bíblia. Estou dizendo, se você vive o Evangelho, você vai cada dia se tornando a própria palavra. Paulo não disse que nós somos cartas vivas. As pessoas podem ver o Evangelho através de sua vida. Quem não acredita nisso, não está errado. Ele só está no estágio da mente ainda. Ele ainda está preso na intelectualidade, como se o evangelho fosse um sistema de cumprimentos de normas e regras e dogmas. Tudo bem, um dia pode ser que a pessoa saia disso. Então eu continuo acreditando no que eu estudei, mas eu não me preocupo com o que eu estudei, eu me preocupo com se o que eu estudei se tornou realidade e vida na minha vida. Esse que é o ponto, tá? Então eu acredito que deu para dar uma pincelada, pelo menos para esclarecer quem é
o público que eu creio que Deus tem para nós. E aí, se você não é essa pessoa, mas você falou assim, nossa, mas essa pessoa aqui é fulano, manda esse vídeo para ele. Se é você, entre em contato com a gente pelo direct e veja o que dá para você fazer. Se você, já vou também outra coisa. Se você já tem igreja, já tem pastor, seja frutífero onde você está. Eu trabalhei um tempo, fiquei 3 anos trabalhando com pessoas que têm outro ministério. Eu achei que eu poderia ajudar essas pessoas a serem frutíferas na igreja dela, mas não faz sentido para mim, tá? Mais isso. Por quê? Porque as pessoas se tornaram frutíferas na onde elas estão e eu me sinto missão cumprida. Mas para mim, eu não vou desenvolver meu ministério com pessoas que estão em outro ministério. Se elas têm um pastor, elas podem consumir meu conteúdo no Instagram, mas não têm um interesse de pastorear pessoas que têm pastor e que têm igreja, porque essas pessoas não vão investir o tempo, a energia e o dinheiro delas no meu ministério. Elas vão só tomar o meu tempo, não estou falando no sentido negativo, tá? Mas tomar meu tempo que eu falo assim. As pessoas precisam tomar decisões na vida. Que tipo de andar elas querem? Eu estou insatisfeito com o meu pastor. Aí vem chorar mágoa comigo. Não é o tipo de público que eu quero. A minha igreja é muito boa, mas o seu ministério tem um bom conteúdo. Pega o conteúdo do Instagram, pega o conteúdo do YouTube, e esse é o objetivo mesmo, ajudar você a ser frutífero na igreja que você está. Honrar o seu pastor, seja dizimista e ofertante onde você estiver. Esse é o objetivo do meu ministério. Agora, o que eu quero hoje, gastar o meu tempo e energia, são pessoas que querem se envolver com o nosso ministério, com o nosso chamado, tá bom? Deus abençoe vocês. Entenda, quando você ouve algo que você não queria ouvir dentro de uma instrução, não significa que aquilo é rude, não significa que aquilo é duro, significa apenas que bateu em um lugar que está duro em você. Então, às vezes a palavra não é dura, o que é duro é o coração de quem está ouvindo. Se você entender isso, você vai começar a tirar mais proveito das coisas que você ouve, que talvez você não goste a um primeiro momento, porque você interpreta como algo uma ofensa. Mesmo que você diga, não me ofendeu não, mas doeu e você considerou a dor. Então você não entendeu que aquilo era para o seu bem, que era para tocar numa área da sua vida que está endurecida e você não quer mexer. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.